Paz do Senhor, Luciene. Paz do Senhor, Conceição. Bom tê-las aqui conosco. Saudade de fazer live. Saudade de estar com vocês, falando do amor de Deus. Fico feliz de vocês estarem aqui. Vai deixando aí seu pedido de oração. Vai deixando aí. A nossa live vai ser uma live rápida. Severina, seja muito bem-vinda. Elisete, paz do Senhor, minha amada, seja muito bem-vinda. Vai deixando aí o teu nome, vai deixando o teu pedido de oração. A proposta é nós, diante dessa pandemia que a gente está vivendo aí, a proposta é a gente não deixar de ter um tempo para orar, um tempo para meditar na palavra do Senhor. Não deixar de ter um tempo para falar com Deus. Rita, seja muito bem-vinda, minha amada. Deus abençoe sua vida. E a ideia é nós termos aqui um tempo pequeno, talvez uma meia horinha, ouvir um pouco da palavra do Senhor muito rapidamente, meditar nela, trazer dela algo para nossa vida. Tayane, seja muito bem-vinda. Deus abençoe sua vida. E a gente tem um tempo para orar, para falar com Deus, interceder pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelos nossos esposos. Cristina, paz do Senhor, minha amada, seja muito bem-vinda. Saudade demais de fazer live. A gente estava se encontrando pessoalmente, agora estamos aqui de volta na live, né? Por conta da pandemia, mas eu espero poder encontrar com você aqui todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. Eu sempre vou estar aqui com uma palavra para alegrar o teu coração, para te dar uma resposta de Deus. Eu quero ser boca de Deus para falar com você. Rosa, seja muito bem-vinda, minha amada. Deus abençoe sua vida. Fica aí conosco, eu creio que Deus vai abençoar. Amém? E como nós combinamos de começar às 8, então nós vamos iniciar às 8. Agora aqui para mim são 8 horas em ponto, né? Giancarla, muito bem-vinda. Deus abençoe sua vida. E vamos lá. Eu queria que você tirasse esse tempo assim para refletir, falar com Deus. Eu tenho algo muito legal para falar com você hoje da parte de Deus. Eu queria que Deus realmente falasse com você como Ele falou comigo. Então, fecha os teus olhos e vamos orar, vamos apresentar a Deus esse momento de oração, esse momento em que você vai colocar os teus pedidos. Se você quiser deixar aqui nos seus comentários o seu pedido, deixe, por favor, porque depois eu vou interceder por esses pedidos. Fabiana, seja muito bem-vinda, minha amada. Deus abençoe a tua vida, a vida da tua família. Fecha os teus olhos, amados, e vamos orar. Amém? Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus, nós entramos nesta hora em Tua presença. Papai querido, quero em primeiro lugar te agradecer pela oportunidade que temos de ainda falar do Teu nome para pessoas, Senhor, que talvez hoje teve um dia atribulado. Falar do Teu amor, Senhor, e do Teu nome para pessoas que talvez neste dia esperaram por uma resposta, ou que tenham recebido uma resposta que não agradou o coração, tenha chegado uma notícia, papai querido, que trouxe desgosto, trouxe dor, trouxe pesar. Pai, nesta noite, Senhor, nós queremos compreender um pouquinho mais dos Teus milagres. Queremos entender, Senhor, qual é a Tua forma de agir conosco. Papai, que a Tua palavra, Senhor, seja hoje direção para as nossas vidas, direção para a nossa semana, porque hoje nós estamos iniciando mais uma semana. Pai, então te peço, alcança cada pessoa que está nesta live nesta noite. Alcança cada lar, Senhor, aqui representado. Papai querido, vai com Tua mão poderosa, trabalhando, Senhor, na área de cura, na área de libertação. Papai querido, vai trabalhando, Senhor, na área de restauração. Quantos lares, Pai, precisam ser restaurados? Oh Deus, em nome de Jesus, nós queremos aprender de Ti.
Sabemos, papai, que toda instrução que o Senhor nos dá é um direcionamento. Talvez, Senhor, nesta noite, aquilo que eu tenho para trazer para os teus filhos seja o que a pessoa precisa ouvir. Papai, que eu possa ser boca de Deus nesta noite para a vida de cada um que está assistindo esta live. Papai, que eu seja boca de Deus para as pessoas que vão assistir ainda esta live. Vai curtindo a live, vai compartilhando, chama os teus amigos para participar, porque Deus tem algo especial para tratar conosco nesta noite. Eu sei que temos vivido situações e momentos difíceis. Quando achamos que a situação normaliza, Deus, então a situação começa novamente a se complicar. Mas nós acreditamos num Deus que é vivo, que é eficaz, num Deus que opera milagre nas nossas vidas. Nós confiamos num Deus que tem nos guardado dia e noite e não nos desampara. Deus, então, em nome de Jesus, que o Senhor venha nesta noite a falar com os teus filhos, Pai. Que eles possam ser tratados por Ti. É o que eu desde já te peço, desde já te agradeço. Confiando, Senhor, que eu serei canal, Pai, para que o Senhor possa falar com cada um. Que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo falando com cada um, Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. E desde já, papai, eu te peço ser com cada um. Nesse instante que nós possamos desligar a nossa mente por apenas 30 minutinhos. E nesses 30 minutos, entender o que o Senhor quer para nós nesta noite, Pai. Eu te louvo e eu te agradeço desde já. Para a glória do Teu nome, Pai, nós te exaltamos. Se conosco, em nome de Jesus. Amém? Amém, meu amado, amém, minha amada. Seja muito bem-vindo, Alda, Maria, sejam muito bem-vindas. E hoje eu fiquei pensando sobre o que eu falar para vocês nesta noite. O que o Senhor gostaria que eu falasse com cada um de vocês nesta noite. E sabe, meus amados, Deus me levou numa passagem da Bíblia. Se você tiver com a tua Bíblia na mão, você pode pegar. Mas se você não tiver, eu vou ler aqui. Está lá em Mateus, capítulo 14, versículos de 24 até o 30. Diz assim a palavra do Senhor. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: então vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém? Glória a Deus. Meu amado, nessa noite o que eu queria falar com você eu extraí dessa passagem. Eu queria dizer para você nesta noite, para você que teve já uma segunda-feira atribulada, para você que talvez seja uma semana para tomar decisões, para você que seja uma semana onde você vai precisar decidir sobre o que fazer. E eu queria dizer para você que para você andar sobre as águas, você vai precisar sair do barco. Olha que interessante, em Mateus 14, 29, Jesus diz para Pedro: vem, Pedro. E Pedro então, ele desce do barco e ele começa a andar sobre as águas
para ir ter com Jesus. Eu acho incrível porque até hoje, com toda a ciência, com toda a tecnologia que nós encontramos no mundo, países que nós vimos aí agora a vacina, desenvolveu uma vacina que era para vários anos de estudo em poucos meses. Então, até hoje, a ciência não explica como alguém pôde andar sobre o mar e não afundar, meus amados. Até hoje, a ciência não consegue explicar por que alguém que já havia morrido, no caso de Lázaro, e já cheirava mal, já tinha cheiro de podre, essa pessoa pôde ressuscitar. A ciência, com toda a sua tecnologia, ela não consegue explicar por que uma água se transformou em vinho. A ciência não consegue explicar, meu amado, por que simplesmente 5 pães e 2 peixinhos conseguiu alimentar mais de 5.000 pessoas. Então, olha que coisa interessante. E você sabe por que a ciência não consegue explicar nenhum desses feitos que nós encontramos na Bíblia? Simplesmente porque eles são milagres. Meu amado, milagres, eu queria dizer para você, milagres não se explica. Milagres se crê. E a Bíblia nos traz milhares e milhares de milagres que Jesus fez. E lá em João, no capítulo 20, no versículo de 30 e 31, João vai dizer que se todos os milagres que Jesus fez enquanto ele esteve na terra tivessem que ser compilados em livros, não caberiam, não haveriam livros para caber tantos milagres. Isso não é bonito, isso não é maravilhoso da gente saber? Mas entre todos esses milagres que Jesus fez, nesta noite eu queria trazer para você uma palavra de encorajamento. Eu queria trazer para você uma palavra que vai te fazer tomar a decisão que você precisa tomar. Mas eu queria falar sobre este milagre, o milagre em que Pedro foi o ator principal. Claro que quem realizou o milagre foi Jesus. Mas por que eu quero trazer Pedro como autor principal deste milagre? O ator principal deste milagre. Porque Pedro, meu amado, é como eu e você. Pedro é de carne e osso. Pedro, meu querido, passou pelas mesmas lutas que nós passamos. Pedro viveu as mesmas provas que nós vivemos, né? E eu quero trazer para você que Pedro, se ele não tivesse naquele momento em que Jesus chama ele, dizendo para ele, vem Pedro, se ele não tivesse descido do barco, não teria acontecido o milagre. Talvez você está no meio de uma turbulência. Talvez os ventos estão soprando contrário à sua vida. Mas você está insistindo em ficar no barco. E às vezes é preciso você agir como Pedro. Você precisa descer do barco para que o milagre possa acontecer na sua vida. Então, eu queria que você entendesse qual é a diferença de Pedro para mim e para você. Se Jesus que faz e que opera o milagre é o mesmo. Ele foi o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele será o mesmo para sempre. O que nós podemos extrair desta passagem da Bíblia sobre o que nós temos de comum com Pedro? A Bíblia nos diz em Mateus 14 que os discípulos estavam todos numa pequena embarcação, bem no meio do mar. Mas ela também vai me dizer que naquele determinado momento em que eles estavam no meio do mar, os ventos começaram a ficar fortes,
as ondas começaram a assolar o barco. E eu fico aqui imaginando, queridos, que uma grande tempestade se formou no mar. E vamos ser sinceros, aqui comigo e com você. Se você hoje estivesse num barco no meio do mar e a tempestade assolasse o teu barco e a tempestade viesse a bater no teu barco com fortes ondas, ondas de metros e metros de altura, você desceria do barco? Eu tenho certeza total e absoluta que eu não desceria. Você desceria desse barco? Mas o que acontece? Por que que Pedro desceu do barco? E aqui eu já começo a te dar o primeiro segredo desta mensagem. Pedro desceu do barco no meio daquela tempestade, simples e puramente porque quem o chamou foi Jesus. Querido, o que eu quero dizer para você é que se você estiver conectado com Deus, se você estiver conectado com Jesus, se Ele te disser, sai do barco, saia do barco sem medo da tempestade. E Pedro, naquela situação, Pedro não olhou para a tempestade. Pedro não olhou para os ventos fortes que assolavam a tempestade. Pedro simplesmente obedeceu e desceu do barco. E quando Pedro então começa a descer do barco, ali se inicia o grande milagre. Porque Pedro então começa a dar os seus primeiros passos em cima das águas. Olha que coisa linda, que maravilha, louvado seja Deus. Pedro então começa a andar no mar como se fosse um pedaço de isopor, porque ele caminha por sobre o mar de forma magnífica. Talvez Jesus tenha dito para Pedro, Pedro, vamos, continue andando, venha até mim, você consegue, venha. Mas Pedro, por um instante, ele tira os olhos de Jesus e ele começa então a olhar para os ventos contrários. Ele começa então a olhar para as grandes ondas que assolavam o mar. E Jesus diz para ele, Pedro, vem, não olhe para a tempestade, não olhe para as grandes ondas, olhe somente para mim. E Pedro, preocupado com a tempestade, Pedro então começa a afundar. Jesus então olha para Pedro e diz para Pedro, Pedro, não temas, vai dar tudo certo, saia do barco e confie. Querido, olha o que Jesus está dizendo para você nesta noite. Ei, não temas, vai dar tudo certo, saia do barco e confie. Sabe por quê, meu amado? Porque quem te prometeu que você não vai afundar é fiel para cumprir essa promessa. Aleluia, glória a Deus. É coisa linda, amados. Mas enquanto Pedro está ali caminhando, de repente algo acontece nessa caminhada. A escuridão do mar, as ondas gigantes que vinham assolando o barco. E Pedro então começa a afundar. Eu posso aqui ousar dizer para você que quando Pedro tirou os olhos de Jesus e ele começou a olhar para os fortes ventos, para as grandes ondas, para a escuridão, eu quero ter a ousadia de dizer para você que ali, naquele momento, começou a se formar uma grande tragédia. Será que você pode entender o que Deus está falando com você nesta noite? Que talvez nesta situação que você está vivendo, talvez neste momento que você está vivendo, se você tirar os olhos de Jesus,
E se você colocar os olhos na tempestade, nas águas, nas grandes ondas, talvez você não viva o milagre, mas viva uma tragédia. E é o que a gente tem visto por aí. Muitas pessoas vivendo verdadeiras tragédias. Tragédias porque tiraram os olhos de Jesus. Pedro então começa a afundar e talvez por alguns instantes, quando a água começou a subir pelas pernas de Pedro, talvez Pedro, olhando aquelas ondas gigantes, Pedro tenha pensado: meu Deus, eu vou morrer. Não tem mais o que fazer. E então Pedro exclama em alta voz: Jesus, me socorre. E Jesus responde para Pedro: não temas, eu estou aqui para te ajudar. E Jesus então segura firme nas mãos de Pedro, e os dois começam agora a caminhar de volta para o barco, e os dois entram em segurança no barco, e em toda tempestade, e todo vento contrário, e todo medo da escuridão, de repente se faz em bonança. Meu amado, na Bíblia, se você pegar a Bíblia de capa a capa, na Bíblia somente 2 pessoas andaram sobre o mar. Somente Jesus e Pedro. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. Você também pode andar sobre o mar. Você quer milagre, meu amado? Você quer milagre, minha amada? Então você precisa andar sobre as águas. E para andar sobre as águas, não dá para andar sobre as águas sem sair do barco. Eu não sei nesta noite qual tem sido o teu barco. Nem tampouco eu conheço qual é a situação que tem te prendido dentro deste barco, que tem prendido você no medo da situação, no medo de sair do lugar de acomodação, no medo, meu amado. Eu não sei qual é o medo que você tem. É o medo de perder algo que seja material. Porque o material, meu amado, em comparação com aquilo que Jesus tem para dar para mim e para você, é muito maior. É muito maior. Você lembra qual foi a primeira frase que dita por Jesus quando ele caminhava ao encontro dos discípulos no barco, e os discípulos gritaram e se assustaram porque eles acharam e pensaram que Jesus era um fantasma. Então eles gritam e Jesus diz assim para eles, está lá em Mateus 14, 27. Jesus diz assim para eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Querido, e eles respondem: se és tu, me faça andar também por cima do mar. Pedro fala para Jesus. Jesus então responde para Pedro: vem, desce desse barco. Meu amado, será que você já parou para pensar nisso? Que diante dessa situação que você está vivendo, se Jesus te mandou sair do barco, saia. Não se preocupe com qual perda você vai ter. Pedro, no momento em que Jesus pediu para ele sair do barco, Pedro não se preocupou com os pertences que estavam no barco. Pedro não se preocupou com nada. Pedro simplesmente desceu do barco, porque ele sabia quem o estava chamando. Querido, teu milagre para acontecer depende apenas de você ser audacioso, de você ser corajoso.
O seu milagre depende simplesmente da sua coragem, da sua determinação e confiança em Deus. Claro, eu quero aqui colocar também que eu acho que não deve ser uma tarefa fácil. Descer do barco no meio da tempestade. Muitas vezes, meu amado, quando você precisa descer do barco no meio das tempestades, às vezes não é fácil tomar uma decisão arriscada. Às vezes não é fácil você ter que tomar uma decisão e que você não consegue enxergar lá na frente. Mas normalmente nós, os seres humanos, nós fazemos igual a Pedro. Nós olhamos para as adversidades. Nós olhamos para as altas ondas que nos cercam. Nós olhamos para os ventos contrários. Sabe, meu querido, muitas vezes, em situações que eu e você enfrentamos no nosso dia a dia, nós esquecemos que nós precisamos olhar para o autor e o consumador da minha e da tua fé. Aleluia! Jesus, meu amado, Jesus. Olhe para Jesus. Se a situação está crescendo e se as ondas estão assolando o teu barco, olhe para Jesus. Seja audacioso. Seja audacioso. Seja uma pessoa que quer grandes milagres. Saia do barco. Caminhe por sobre as águas. Porque sobre a ordem de Jesus, se Ele hoje está dizendo para você, através da minha boca, saia do barco, você precisa sair e começar a desfrutar o que Deus tem preparado para você. Comece a entender, meu querido, que muitas vezes no meu e no teu barco, haverá situações em que a gente vai se sentir completamente perdido. Mas no meio dessa situação, eu queria te pedir, olhe para o autor e consumador da tua fé. Aquele que te prometeu. Porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Então, amado, não desista não. Às vezes, ficamos entre duas situações e você precisa decidir entre essa ou entre essa. Olhe para Deus e diga, Senhor, para que lado do mar eu devo sair do barco? Consulte a Deus. Eu creio que com essa breve palavra que eu trouxe hoje para vocês, eu quero acreditar que Deus falou ao teu coração. E eu quero acreditar que a partir de hoje, se você estiver dentro do barco, se as ondas estiverem altas, se o medo do escuro estiver te assombrando, e Jesus disser para você, filho, filha, vem. Vem porque sou eu que estou aqui, sou eu quem estou mandando. Amado, não pensa duas vezes não. Pula do barco, porque Deus vai te honrar. Aleluia, glória a Deus. Deus é lindo, Deus é fiel, amados, como Deus falou comigo hoje nessa situação. Eu estou vivendo uma situação e no meio dessa situação eu fico me questionando o que é certo, é sair da situação, é permanecer. Que coisa linda quando o Senhor falou comigo nessa palavra e disse para mim, quando eu mandar você pode sair. Mas sabe quando você vai saber se foi Jesus que te pediu para sair do barco? Só quando você estiver conectada com Ele. Quando você estiver conectado com Ele. Eu estou muito feliz de ver vocês aqui. A nossa live será todas as segundas-feiras, às 20 horas em ponto. Eu começo em ponto porque vai ser meia horinha de live, uma palavra e vai ser uma oração. Querido, eu não conheço a tua situação,
Eu não conheço qual é a tempestade que está assolando a tua vida, mas eu queria dizer para você hoje, como profeta de Deus, que essa tempestade vai passar. Porque Jesus chegou nesta noite para te dar uma direção. Essa tempestade vai passar. E eu queria orar com você nesta hora. Aleluia. Amado, eterno e soberano Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela minha vida, pela vida da minha família. Eu quero, Senhor, te agradecer pela vida de cada uma dessas pessoas que entraram nesta live. Eu quero, Senhor, te pedir que o Senhor guarde, que o Senhor proteja, que o Senhor possa guardar cada família representada aqui nesta live. Oh, aleluia. Senhor, onde houver uma pessoa nesta noite com o coração apertado, Pai. Papai, onde houver uma pessoa nesta noite, aqui na live, com o coração apertado, Deus, que o Senhor venha colocar a tua mão poderosa, Senhor, sobre o coração desta pessoa. Pai, eu quero te pedir, alcança agora, Senhor, o íntimo e o profundo, que toda opressão maligna caia por terra, Pai. Que todo aperto, que todo nó, que todo medo da decisão caia por terra agora em nome de Jesus. Pai, que o Senhor seja o Deus que protege, que guarda e que dá vitória aos teus filhos. Pai, eu quero ainda te apresentar, Senhor, pessoas que nesta noite estão dentro de um barco com uma tempestade relacionada ao seu relacionamento. Papai, visita agora. Deus, acalma a tempestade, Pai. Vá ao encontro, Senhor, desta situação. Esteja no barco com teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Quero te pedir, Senhor, também por pessoas que nesta hora estão enfermas, com dores, papai querido, dor de cabeça, enxaqueca, dores na coluna, dores no estômago, papai querido, enfermidades, Deus, em nome de Jesus. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha a guardar, que o Senhor venha a proteger, que o Senhor venha a dar livramentos, Pai, para os teus filhos. Visita, Senhor, aqueles que neste momento estão em UTI de hospital. Ah, Pai amado, Pai querido, Deus, que o Senhor possa dizer para eles: vem, sai deste leito e vem comigo, Pai, tira esta pessoa deste leito de enfermidade para a glória do teu nome, papai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, abre porta para os teus filhos, Senhor, que estão passando por dificuldade e precisam de uma porta aberta. Que essa seja uma semana de respostas, que essa seja uma semana de vitória, que essa seja uma semana de glorificar o teu nome, papai, porque todo aquele que crê e todo aquele que nesta hora receber esta oração, papai, que ele possa contar testemunhos na próxima semana do que o Senhor fez, porque se ele ouvir a tua voz dizendo vem e ele for, papai, o milagre vai acontecer, eu creio, em nome de Jesus. Desde já nós te louvamos, desde já nós te agradecemos, Pai, por esta oportunidade. Pedimos, Senhor, guarda-nos até segunda-feira e que nós possamos novamente nos encontrar aqui para receber um pouco mais do teu maná. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em o nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Eu estou feliz por cada um de vocês que estão aqui, a Alda, a minha amiga Beth lá de Foz do Iguaçu, pessoas do Guaraci, pessoas que eu conheço amadas, mulheres do grupo de oração. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Amado, compartilhe essa live com alguém. Clica aí, eu vou publicar no meu Face, compartilha com alguém, abençoa uma vida. Talvez a pessoa esteja dentro do barco, no meio de uma tempestade, e talvez seja a resposta que ela está esperando, né? Então aquilo que é bom, vamos compartilhar. E eu espero você segunda-feira que vem, às 8 horas em ponto aqui, para a gente desfrutar de mais meia horinha dentro dos planos e dos projetos de Deus. Um grande beijo, amo todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém?